Vamos lá. Vamos tirar uma dúvida sobre a parte do tempo na área do Iris Make, certo? Vou selecionar uma íris aqui. Vou pegar aqui o SML. Primeiro fator dentro do Iris Make que eu observo é definir a íris dominante. Por que é tão importante definir a íris dominante? Porque sabendo qual que é a íris dominante, vamos saber qual hemisfério cerebral é o dominante. Então, recapitulando, a íris dominante me indica o hemisfério cerebral dominante de uma pessoa. Se ela possui hemisfério cerebral esquerdo, matemático, lógico, se possui hemisfério cerebral direito, intuitivo, sonhador, certo? Então, eu venho aqui e coloco solicitação da íris dominante. Íris dominante direita, neste caso, isso me indica hemisfério cerebral esquerdo, por causa do cruzamento do quiasma óptico. A grande dúvida de um colega, até que ele enviou para mim essa semana em áudio, ele começou falando assim, olha, deve ter algum problema no Iris Make, porque a localização dos órgãos não estão batendo com o que eu estou fazendo. Então, um problema que pode ter ocorrido da parte, principalmente, de programação, eu falei, eu vou observar. Dentro disso, a colocação dele estava no tempo. Nós temos várias ferramentas e várias atualizações do Iris Make. Eu tenho a avaliação de grau sistêmico, Eiger, reflexologia traumática, que é a terapia portal do tempo, avaliação consciencial, isso aqui é muito profundo, porque trabalha a parte da espiritualidade, o eneagrama e demais situações juntos. Pois o ipus pupilar, constituição iridológica e avaliação com o portal do tempo. Ele me mandou as fotos dessa área do portal do tempo e eu falei, eu vou conferir. Eu não sou programador, eu tenho um trabalho de desenvolvimento junto com uma empresa de programação que desenvolve a nível mundial o Iris Make. Então, eu fui observar qual que é a dúvida dessa pessoa. Posiciona linha vertical e horizontal no centro. Um fato que é muito importante vocês observarem, não observem tanto a linha amarela agora, mas somente o meu mouse. Essa área externa, após a banda do sistema nervoso autônomo, corresponde ao fenótipo, a área que a íris tem o registro de órgão a órgão sobre base fenótica. A orla pupilar interna, a OPI, que é de uma pessoa, trabalha órgão a órgão a parte genética na formação dos órgãos. A banda de sistema nervoso autônomo trabalha a epigenética. Quando nós nascemos de 9 meses, nascemos às 12 horas e o tempo é contado no sentido anti-horário até a idade que nós estamos vivendo no momento. Ó. Essa pessoa tem 28 anos, observa lá embaixo, 28 anos, corresponde a lombar L3, medo de traição e muitas vezes a negação de si mesmo. Quando eu faço essa parte aqui, na epigenética, vamos dar esse exemplo da idade atual da pessoa. Eu venho aqui e observo a área dos órgãos sexuais, útero, bexiga, efeitos problemas menstruais, no caso de mulheres, corrimento, impotência, também no caso masculino, e dor no joelho. Mas essa área, ela não é correspondente na parte fenótipica da íris em relação à parte da epigenética. L3, órgãos sexuais, né? Útero, bexiga e joelhos. Se vocês observarem isso, fala assim, mas não bateu uma coisa com a outra. Tá? Até porque eu estou numa íris direita. Só que quando nós fazemos o tempo ele observa vértebra por vértebra da coluna. Então, aqui no mapa do tempo, aonde você encontra um evento traumático, você vai ao lado e vai observar o que significa nas vértebras da coluna e qual a vértebra está comprometida, certo? Então,
tirei a dúvida do colega e pensei comigo, vários também deverão ter essa dúvida. Normalmente, o que eu tenho feito? Eu trabalho, já fazia tempo que eu nem trabalhava tanto com essa área do Portal do Tempo só abaixo, mas sim a parte Asia. Então, nessa sequência, eu gostaria de colocar a vocês a seguinte parte. Depois que eu defino a banda do sistema nervoso autônomo, quando estou analisando uma pessoa, o primeiro fator que eu faço é esse aqui, observar de tela cheia, peço para fazer a profundidade dos sinais, olha como é rápido, e vou observar os sinais que têm maior profundidade. Observe que aqui eu tenho uma psória. De todos os sinais, esse aqui é o mais profundo. Esse é um sinal que me preocupa fisicamente. Que nós temos muitos sinais e nem sempre se consegue observar a olho nu a profundidade do sinal. Depois, eu venho em avaliação de grau sistêmico, faço os círculos, lembrando sempre que esse círculo do grau sistêmico, ele deve cobrir a pupila e a orla pupilar interna, que não vai fazer parte da avaliação sistêmica. Posiciono as 3 linhas. Em média, se não encaixar em torno de 10%, tá? O próprio sistema faz a correção. Mas eu posso dar zoom, aumentar, diminuir, e venho aqui e peço para fazer essa avaliação. Está correndo os números aqui com você, eu estou batendo esse papinho, já vou responder demais perguntas. Em média de 60 segundos a 120 segundos, eu já vou ter uma parte que me dá como a parte fenótipica vai me responder. Então, vem aqui, ó, ok, operação realizada com sucesso. Observa que aqui, onde é que dava a área da parte da coluna L3, ó, corresponde ao pâncreas, tá? Aqui fora. Então, aqui no fenótipo, eu tenho determinados órgãos. Na banda do sistema nervoso autônomo, eu tenho os órgãos relacionados com a coluna. Porque quando nós trabalhamos a coluna, nós trabalhamos a liberação da medula oblonga e dos traumas que a pessoa tem. Eu sou especialista em psico-neuro-endócrino-imunologia. Então, o primeiro fator que eu venho observar é sempre o sistema nervoso cerebral. E quando eu encontro os sinais vermelhos, eu sei que esses sinais são os que estão mais comprometidos, certo? Depois dessa parte, atualmente, eu venho e faço a terapia Portal do Tempo, de uma outra forma, localizando a banda do sistema nervoso autônomo. Tem bandas do sistema nervoso autônomo que são mais difíceis de observar, porque possui o ângulo de Fuchs baixo, e aqui vai precisar muita atenção do terapeuta para encontrar a maior introflexão. Ó. Sempre vamos contar o tempo até a idade atual do paciente, certo? Ó. E finalizei a banda. Aonde que eu tenho a maior introflexão? Aqui, ó. Aos 28 anos de idade, aqui é os 29 anos de idade, que é a idade que ele está vivendo. Ó. Então, um sentimento de humilhação, ok? Então, essa é a explicação que eu gostaria de deixar bem claro para quem utiliza o Irismake. Nós temos o fenótipo, nós temos a genética e nós temos a epigenética. Se eu tenho dúvidas de mais alguma coisa em relação à genética, eu venho nessa última ferramenta, que é o espaço de risco, posiciono centro e vou observar a morfologia da OPI. Cada área da morfologia da OPI, se você observar em cima, eu tenho aqui, ó, cérebro, olhos, seios da face. E como é que eu defino ou encontro um órgão que está com problema genético? Através de intro ou extroflexão da orla pupilar interna ou mudança de coloração. Então, quando nós trabalhamos com a parte da íris, em vários setores, nós vamos encontrar a causa sintomática da pessoa, ou no fenótipo, ou na genética, ou na epigenética. Então, precisamos ter esse conhecimento geral, tá ok? Vamos lá, então, respondendo mais perguntas.